Cada um tu tem um propósito, a qual eles vão receber, Pai, a tua palavra revelada, a tua palavra rema. Obrigado, Paizinho, muito obrigado. Que temos uma noite abençoada e que tu traga, Pai, a tua revelação da tua filha Helenice para os nossos corações e para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Tá com você, irmã Helenice. Paz do Senhor, mais uma vez aqui com os irmãos, é uma grande alegria, né? E a palavra de Deus disse que onde tem 2 ou 3 reunidos, ali Ele está, e temos aqui 20, né? Quase 20, então Deus se faz presente aqui. E eu queria trazer uma reflexão essa noite para vocês sobre as transformações do Mar Morto e fazer um paralelo disto com a nossa vida, com a vida cristã, com a vida do ser humano, né? Eu vou ler aqui em Gênesis, no capítulo 13, e do verso de 7 a 10. Abraão e Ló separam-se, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Essa passagem fala da separação de Abraão e Ló, né? E Ló, quando Abraão manda que ele escolha e que a direção que ele for, Abraão vai contrária, ele visualiza logo as campinas. O local onde é verde, onde ele vê que pode produzir, né? Ele, oportunista, né? Escolhe o melhor. E naquela região que ele escolhe, era a região onde tinha as 2 cidades, Sodoma e Gomorra. E onde havia o depois Mar Morto, né? O Israel, o território de Israel é banhado por 2 mares, né? O Mar da Galileia e o Mar Morto. E o Mar Morto, nessa época, tinha vida, tinha peixes, tinha verde ao seu redor, né? Não era o mar de sal sem vida. Então, quando ele vai para aquela cidade e começa a se envolver com toda a promiscuidade, com todo o pecado daquelas cidades ali, e o Deus não se agrada, chega no limite, né? E Deus diz, vai destruir aquela cidade, e ali Abraão entra em negociação, digamos assim, com Ló, e Abraão começa, mas se tiver 50 justos, o Senhor tem piedade, e tiver 20, até que tiver um justo, Deus, não, eu vou ter piedade. E ali Deus envia anjos para retirar Ló e sua família daquela cidade, porque ele vai destruir aquela cidade. Mas por amor a Abraão, ele se compadece, né, e tem misericórdia da vida de Ló e de sua família. E a promiscuidade naquelas cidades é tão grande, tão tremenda, que as pessoas que moram ali, ao ver os anjos, correm e tentam entrar na casa de Ló, porque querem ter relações sexuais com os anjos. Era tão grande o pecado naquela cidade que até os anjos, aquele pessoal queria contaminar. Mas eles conseguem sair da casa de Ló, né? Mas a esposa de Ló, ela gostava, ela se via dentro, ela ficou apegada àquela cidade, apesar de todo o pecado. E Deus disse que não olhassem para trás. E na hora que eles estão subindo um monte e ela olha para trás, Deus a transforma numa estátua de sal. E chove
enxofre nas duas cidades, né? E tudo aquilo fica sem vida, né? E onde Deus a transformou numa estátua de sal, muitos pesquisadores dizem ter encontrado uma grande caverna de sal e fica próximo ao Mar Morto, né? Então, o que a gente pode tirar aqui? Que quando o pecado chega, o pecado mata a vida espiritual das pessoas. E ali o pecado trouxe destruição a duas cidades. Deus destruiu para que se fizesse nova, né? E ali morreu também o mar, que passou a ser chamado Mar Morto, um mar tão salgado, né, que os outros mares, eles têm 35 gramas por litro de água. E o Mar Morto tem 3.000 gramas de sal por litro de água. Para a gente ter uma noção de quão tão assim, não havia como ter vida naquele mar, porque Deus destruiu. E grande era a quantidade de sal. Enquanto o mar da Galileia, ele recebia as águas do Jordão e eram distribuídas, e por isso tinha vida, o Mar Morto recebia as águas do Jordão, mas a medida de sal era tão alta que retia e não tinha como ter vida lá. E assim são as nossas vidas, quando nós deixamos de olhar para Cristo e passamos a olhar para o mundo. Quando nós olhamos assim para o que estamos vivendo, né? Porque se a gente for fazer uma relação de Sodoma e Gomorra para o que a gente tem vivido, a gente tem visto que, se brincar, Sodoma e Gomorra é fichinha para o que a gente tem visto. Destruição de famílias, distorções de valores, o amor tem se esfriado entre os homens, né? As pessoas traem umas às outras por nada, por dinheiro, são vendidas. Temos visto muitos falsos profetas nas igrejas. Então, as pessoas estão se corrompendo cada dia mais. O amor está esfriando no meio dos homens. Mas isso é necessário para que se cumpra as profecias da Bíblia. Mas quando nós passamos a deixar de olhar para Deus e começamos a olhar para o mundo, nós começamos a morrer espiritualmente. Porque nós sabemos que a nossa dependência veio de Cristo. Quando nós passamos a achar que nós não dependemos mais de Cristo e queremos agir da nossa forma, então o que está em Cristo começa a sair de nós. Nós vamos perdendo a fé, nós vamos perdendo a confiança em Deus, porque nós estamos olhando para o homem, nós estamos olhando para o mundo e deixamos de olhar para Cristo, né? Que é o nosso consolador, que é de onde vem o nosso refúgio, né? Então, dessa forma foi o Mar Morto, né? Mas quando a gente olha para as profecias da Bíblia também, e aqui nós vamos ler uma parte de uma profecia que está em Ezequiel 47. Só um minuto. Ezequiel 47, nós vamos ver quão grande é o nosso Senhor. Em Ezequiel 47, há outras profecias em Ezequiel, como em outros livros, mas em Ezequiel 47, ele está falando do Mar Morto. Né? Do verso 6 ao verso 12 diz: E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis a margem do ribeiro, havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levada ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem entre dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde o Egedi até o En-Eglaim.
Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie. Será como o peixe do mar, grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então, Deus está mostrando a Ezequiel uma profecia que ia se cumprir muito além, né? Então, Deus matou, digamos, a vida do Mar Morto em Gênesis. E milhares de anos depois, que Deus vem mostrar essa profecia e que o Mar Morto vai voltar a ter vida, vai voltar a ter peixes, vai ter árvores e frutos ao seu redor. Então, em em década de 80, começa a surgir. O que é que acontece? As chuvas, as águas da chuva, as águas doces, a chuva de Jerusalém, elas começam a correr pelo solo subterrâneo, né? Passando pelos aquíferos, né? Que é uma formação geológica no solo que permite armazenar água e vai passando e fazendo um caminho até chegar na parte subterrânea, por baixo do Mar Morto. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ali a terra e o sal vão começar a ceder com aquela água por baixo e vão virar crateras, que são chamadas bolães. E hoje em dia existem mais de 9.000 bolães ao redor do Mar Morto. E há água doce, bolães com água doce. E todos os dias surgem pelo menos dois novos bolães. E ali já foi visto, as pessoas já entraram. Há bolães com águas salgadas, mas muitas com águas doces. E já viram peixes e plantas subterrâneas. E árvores e tamareiras com tâmaras. Então, a profecia de Ezequiel se cumpriu. Então, quando a gente começa a ver as profecias se cumprindo, a gente vê que Deus, Ele é fiel e Ele tem palavra e cumpre tudo aquilo que Ele promete na sua vida, assim como Ele faz em Ezequiel 47. Então, isso quer dizer, o mar que estava morto voltou a ter vida. Então, quando nós deixamos de olhar para o mundo e voltamos a olhar para Cristo, a vida que está, o Espírito Santo, porque nós somos templos do Espírito Santo, Ele volta a trazer vida para a gente. Nós voltamos a ter fé, nós voltamos a acreditar que Deus é fiel naquilo que Ele promete para nós. Nós voltamos a ter esperança, né? Porque nós sabemos, nós começamos a entender que nós somos dependentes de um Cristo, de um Deus soberano. E que nada podemos fazer sem Ele.